Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para receber a sua palavra, que a sua palavra venha de encontro àquilo que o Senhor tem para nós, e em nome de Jesus, que nós possamos recebê-lo, ó Pai, e aplicar em nossas vidas, que a sua palavra venha trazer paz, venha trazer ânimo, venha trazer fortalecimento hoje para cada um de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Aquele coração que está abatido, aquele coração que talvez chegou aqui entristecido, que o Senhor esteja renovando, que o Senhor esteja abençoando, que nada venha impedir cada um de nós de entender a voz do Espírito Santo hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco através da sua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. João 14, 27 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Aleluia! Talvez você já tenha visto esse texto antes, né? Jesus dizendo: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, amém? Será que neste momento que Jesus dizia essas palavras, ele estava em uma casa de campo? Será que quando Jesus dizia essas palavras, ele estava num momento de lazer? Quem se lembra quando ele disse essas palavras? Logo após repartir a Santa Ceia com os seus discípulos. E o que acontecia naquele momento? Ele já dizia para os discípulos, né? Que ele iria ser morto. Ele já revelava durante aquela Santa Ceia que o seu traidor estava ali junto com eles ouvindo essa palavra. Então não era um momento fácil, né, que Jesus dizia isso. Era um momento de tribulação. A Bíblia nos mostra que era o momento que Jesus mais se ficava angustiado conforme as horas passavam, porque depois dali ele se pôs a orar de forma tão intensa que até o seu suor vertia sangue, de tanta tensão, de tanta angústia. E neste momento de angústia, de tensão, Jesus encontrava paz. Você percebe que ele tinha paz? Você percebe que ele transmitia paz para aqueles que estavam ali ouvindo a palavra dele? E é isso que Jesus quis ensinar neste momento. Qual é a verdadeira paz que ele tem para nossas vidas, amém? Por isso que ele disse que a paz dele não é como o mundo nos dá. A paz de Jesus, ela é verdadeira, ela é real. A paz que Jesus oferece não é simplesmente um sentimento de bem-estar. Como de repente, quando a gente vai para algum lugar, né, e fica num lugar confortável, buscando paz, buscando alguma coisa para nos tirar da correria. Você já teve um momento na sua vida que você não tinha paz? Ou talvez até esteja passando. Eu já passei por isso. E não é vergonha admitir isso. Eu lembro um momento que as coisas iam mal com a minha empresa. No ministério começou a me gerar muitas dúvidas. Teve um período assim que eu fiquei muito angustiado e nada me fazia ter paz. Eu lembro que até eu saí com a família, a gente foi para uma casa de campo, um lugar bonito, lá tinha tudo para ficar em paz, tudo para ficar contente, mas eu não estava contente, eu estava angustiado. Talvez você já passou por isso, ou esteja passando, e isso acontece
porque talvez a gente ainda não entendeu qual é a verdadeira paz que Jesus tem para nós. Ali era um momento de angústia. Os discípulos, conforme ouviam essas palavras, eles começavam a se angustiar, a se entristecer, de saber que Jesus iria ser morto, de saber das coisas que ele estava anunciando. Mas Jesus, no meio daquela angústia, ele tinha uma palavra de paz. No meio da sua angústia, ele tem uma palavra de paz para você. Ele tem uma solução para vocês. E aí, no versículo 15, ele diz o seguinte para eles, João 14:15. Ele diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. João 14:26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhe disse. Você observa que ele disse assim: eu enviarei outro Consolador, o Espírito Santo. Mas você sabe que no texto original, essa palavra outro Consolador, este outro Consolador é o mesmo? É Ele próprio? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo. E aí ele dizia que ele permaneceria com eles, mas de uma maneira diferente. E ele dizia que essa presença dele conosco nos ensinaria o que deveríamos fazer, nos lembraria das palavras que ele nos disse. A verdadeira paz é saber que Jesus permanece conosco todo o tempo. Ele está sempre conosco. A verdadeira paz não é a ausência de tensão, não é a ausência de angústia, não é a ausência de problemas. A verdadeira paz é a confiança que Deus está conosco mesmo em meio à tempestade. Essa foi uma lição que Jesus deixou. Quando ele estava num barco e havia uma tempestade, a Bíblia fala que ele dormia. Deus te fará repousar mesmo em meio à tempestade. Mesmo em meio às lutas, o Senhor te fará repousar. 2 Coríntios 1:3, a palavra de Deus diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é o Deus de toda consolação. Creia nisso, fique firme. A verdadeira paz não é a ausência de conflitos, mas é saber que você está nas mãos de Deus, mesmo no meio dos conflitos, mesmo no meio das lutas, das tribulações, você sempre está nas mãos de Deus. Como diz o Salmo 121, versículo 5, a palavra diz: o Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. Você vê que ele fala que o Senhor é como a sombra. Você já tentou fugir da sua sombra? Você consegue fugir da sua sombra? Você consegue se apartar da sua sombra? A sua sombra sempre te acompanha, não é verdade? Então, assim como você crê e testifica que a sua sombra nunca te deixa, você pode ter essa fé como a do salmista, que o Senhor nunca te deixará, nunca te abandonará. Às vezes parece que Deus não está falando, que as coisas não estão acontecendo. Jesus mesmo ficou 40 dias no deserto, jejuando.
E Satanás surgia para provocá-lo, e Satanás surgia para perturbá-lo, para tentar angustiá-lo, mas Jesus não perdeu o foco. Jesus não perdeu o foco. A pastora Vânia, inclusive, ministrou o Salmo 91 sobre nós, né? E o Salmo 91 tá aquela palavra lá que Satanás disse para Jesus, né? Você percebeu que no Salmo 91 é onde a palavra dizia que se ele tropeçar em alguma pedra, se eu tropeçar em alguma pedra, os anjos estariam ali para me guardar? E Satanás usou essa palavra, falou: vamos lá, pula do penhasco, você não é o filho de Deus? E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus estava preparado para na hora da tribulação. Jesus estava preparado para na hora da dificuldade, da angústia, saber que o tempo todo Deus estava com ele. Não importa o que Satanás fala da sua vida. Não importa o que as pessoas falam da sua vida. Aqui a sentença para Jesus naquele dia era de morte. Mas não importa o que acontece neste mundo, o que as pessoas tentam fazer contra você, o que importa é a palavra que Jesus deixou para você. Jesus deixou esta palavra dizendo que Ele tem paz para você, que Ele estará com você em todo o tempo. A paz que Jesus nos traz, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Filipenses 4, versículo 6 em diante, a palavra de Deus diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Você vê que começa o texto no verso 6 dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a angústia, a tribulação às vezes nos traz ansiedade. O medo do que está por vir, do que vai acontecer, talvez te traz ansiedade. Até o pastor Toninho, nosso presidente estadual, ministrou no Congresso de Homens, que nós estivemos lá recentemente, e ele dizia o seguinte: 95% das coisas que a gente teme nunca vai acontecer. Porque a gente sempre está preocupado, sempre está angustiado pelas coisas que estão por vir, sempre está preparando as coisas. Algumas coisas realmente pode acontecer na nossa vida, mas a maioria das coisas que nos angustiam, que nos traz ansiedade, talvez nunca vai acontecer. Então, as coisas que acontecem no mundo vai nos trazendo angústia, vai nos trazendo ansiedade. É como quando fechou tudo, os caminhões pararam e acabou o papel higiênico no supermercado. Não sei porque todo mundo pensou logo no papel higiênico, mas eu lembro que não tinha papel higiênico em supermercado nenhum. As pessoas já preocupadas com uma coisa que talvez não fosse acontecer, né? Nós não ficamos sem comida. Nós não ficamos sem papel higiênico, nós não ficamos sem nada. Mas olha a tensão que aquilo gerou no coração das pessoas. Por que
que talvez o nosso coração está angustiado, porque estamos pensando em coisas ruins, coisas desagradáveis. Observa que Jesus disse para os discípulos que ele deixaria a orientação sobre o que eles deveriam fazer, que nós nos lembraríamos desta palavra e aí nós teríamos paz. Quem tem paz, a paz que Jesus dá, pensa nas coisas lá do alto. Era isso que Paulo dizia aqui. Pense nas coisas lá no alto. Pense nas coisas que são boas. Pensa nas coisas que Jesus nos prometeu. Quando a gente mantém o nosso pensamento nessas coisas e não fica se desviando e não fica se preocupando com essas coisas que acontecem à nossa volta, aí nós encontramos paz, aí nós encontramos refúgio. Porque aquele que ama o Senhor obedece os seus mandamentos, como Jesus disse, e mantém os seus pensamentos nas coisas lá do alto. Amém? Filipenses 4:7 diz: mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? O seu coração, Jesus irá guardar, Jesus irá proteger a sua mente. E por que isto acontece? Jesus, ele esclarece exatamente por que nós podemos ter paz. Ele revela o que ele está preparando para aqueles que o amam. Lá mesmo no João capítulo 14, verso 1, Jesus revela aquilo que tem preparado para nós. Ele diz: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? A nossa paz é saber qual é o nosso final. A nossa paz é saber o que está preparado por nós, para nós, por Cristo. Você crê nessa palavra? Este é o maior motivo que nós podemos ter paz. Esse é o maior motivo que nos faz ter confiança. Esse é o maior motivo. E ainda mais, ele ensina como chegar até lá. Tomé começou a questioná-lo naquele momento, né? Tomé dizia: Senhor, nós não sabemos o caminho. E aí Jesus, no verso 6, João 14:6, ele diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observa que Jesus, ele ensina o caminho. Ele mostra o nosso final, ele mostra o que ele está preparando para nós, ele mostra que ele sempre estará conosco através da pessoa do Espírito Santo, e ele nos mostra como chegar até lá. Jesus, ele sempre está preparando o ambiente para nós. Ele sempre está preparando a oportunidade para te abençoar. Você crê nisso? Você vê que ali, você se lembra o que aconteceu neste dia? O dia que poderia ser o dia mais triste de Jesus, de maior angústia na vida dele. Ele pegou uma toalha e lavou os pés de cada discípulo. Ele lavou os pés de Judas, que iria traí-lo, já sabendo que ele iria traí-lo. Viu como Jesus, na prática, ele nos ensina como ter paz?
a gente muitas vezes se nega a fazer essas coisas, né? A perdoar, a abençoar mesmo aquele que nos persegue. E aí às vezes a gente não sabe por que nós não temos paz. Nós não temos paz porque nós não aprendemos direito ainda com Jesus. Observe Jesus com atenção, leia na sua casa cada palavra que Jesus nos deixou. Se você, como o próprio Jesus disse aqui nesse texto, ama Jesus e guarda os mandamentos e ensinamentos que Ele deixou, você terá paz. Se você praticar aquilo que Ele nos deixou, você terá paz. Ele nos garante. E aí Ele começa a preparar um ambiente para abençoar os discípulos. Ele lava os pés dos discípulos, Ele prepara a ceia e Ele trata com os discípulos no meio do povo, mas também individualmente. Tem um momento ali que Ele chega e trata com Pedro. Em certo momento Ele chega e trata individualmente com Tomé. Jesus, Ele quer nos alcançar, mas Ele individualmente, Ele conhece a sua dor, Ele sabe qual que é o seu medo, Ele sabe qual que é a sua dúvida. Feche seus olhos. Eu creio que Ele já está ministrando na sua vida. A gente vê que no caminho de Jesus, no ministério de Jesus, Ele sempre buscava uma oportunidade para alcançar a cada um. Jesus, Ele sempre busca a oportunidade para te alcançar e realizar na sua vida aquilo que você precisa. Aquilo que vai te trazer paz, aquilo que vai te fazer alcançar o propósito dele para a sua vida. O objetivo de Jesus é que você conheça o propósito para o qual Ele te trouxe aqui. Em dado momento Ele se encontrou com a mulher samaritana, e se você estudar a história de como Ele se encontrou com a mulher samaritana, você vai ver que Ele tinha outros caminhos para ir para o destino dele, para onde Ele pretendia chegar, mas a Bíblia fala que Ele resolveu passar por Samaria, e Samaria era um lugar que os judeus não passavam, os judeus não falavam com os samaritanos, os judeus evitavam passar ali, mas Jesus, Ele quis passar ali. Ele quis passar ali porque Ele tinha algo para fazer na vida daquela mulher. Aquela mulher, a Bíblia mostra que ela não tinha paz, que ela buscava encontrar o seu propósito em vários homens, que ela teve 5 maridos, a Bíblia fala, e ela andava errante, ela andava sem saber o que fazer, longe das pessoas. Ali, meio-dia, ela estava pegando água. Quem que vai buscar água meio-dia para fazer café, para fazer almoço? Responde. Ela estava ali se escondendo das pessoas. Ela estava ali porque ela estava angustiada, triste, perseguida. Não sabia o propósito de Deus para a vida dela. E Jesus chega e lhe dá propósito. E Jesus chega e lhe traz a água viva. E Jesus chega e lhe traz a paz. A partir daquele dia, aquela mulher pode ter paz. Ela pode ter realização. Assim como alguns andavam na escuridão, tantos cegos que Jesus curou e não tinham paz. Mas Jesus lhes fez ver a luz. Assim como aqueles que sofriam como a mulher do fluxo de sangue. A dor, a doença, o isolamento, a depressão.
E Jesus se encontrou com ela. E Jesus lhe restaurou a saúde. E Jesus lhe trouxe paz. Em todo momento Deus está te buscando. Deus, Ele prepara um momento para te alcançar. Jesus, Ele prepara um momento para realizar a obra extraordinária que Ele tem na sua vida. Hoje Jesus preparou esta santa ceia para te encontrar. Hoje Jesus preparou esta oportunidade da santa ceia para visitar o seu coração. Creia nisso. Você não vai sair daqui da mesma forma. Você não vai sair daqui sem que Jesus cumpra o seu propósito na sua vida. E o que a gente aprende de mais importante em tudo isso é o plano de salvação que Ele revela a todos. Que o Pai planejou a nossa salvação desde o início. O Filho executou este plano aqui na terra. E o Espírito Santo, o conselheiro que Ele disse que nos enviaria, é aquele que aplica na nossa vida essa obra de redenção, essa obra de transformação. E o Espírito Santo está vindo sobre a sua vida agora, para realizar uma grande obra. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus no seu coração. Eu não sei se tem alguma pessoa aqui que ainda não teve a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Dizem por aí que todo mundo é filho de Deus, né? Você já ouviu essa frase? Todo mundo é filho de Deus. João, que é este livro que nós estivemos lendo, era um homem, o escritor deste livro era um homem espiritual, ele via tudo pelos olhos espirituais. E no capítulo 1 ele escreveu que aquele que recebe Jesus Cristo como seu único e Salvador, único e suficiente Salvador, ele se torna filho de Deus. A gente vem para essa terra como uma criatura de Deus, mas somente recebe o dom de filho de Deus aquele que recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Se tiver alguém aqui que nunca teve essa oportunidade, agora você tem a oportunidade de receber Jesus Cristo no seu coração como único e suficiente Salvador. Você tem a oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados. Você tem a oportunidade de ter a sua vida restaurada. O Espírito Santo estará sobre você a partir do momento que você aceita o plano de Deus para a sua vida, a partir do momento que você aceita a redenção de Jesus Cristo sobre a sua vida. E este plano todo se cumpre quando Jesus diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Tivemos algumas pessoas que decidiram se batizar recentemente. Se você ainda não é batizado, não o batismo de criança, o batismo sem consciência. Eu estou falando do batismo que Jesus se batizou, que Ele nos ensinou, que é o batismo de quem aceita Jesus, se arrepende dos pecados e aceita o plano de salvação para a sua vida. Se você não é batizado, você tem essa oportunidade. Alguns chegaram para mim e disseram: pastor, eu gostaria de batizar, mas eu ainda tenho vícios. Alguns chegaram para mim e disseram: senhor, eu gostaria de batizar, mas eu moro com uma pessoa e ainda não somos casados, eu não posso batizar.
Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Venha como você está. Se tiver alguém aqui que ainda não é batizado, tome a sua decisão. Você vai tomar a sua decisão. Você vai avaliar. Você tem toda a informação que você poderia. E vai procurar a pastora Vânia, vai procurar a mim e vai tomar a sua decisão. Isso é importante. A sua salvação depende disso. Você que já é batizado, reconcilia-se com o Senhor. Talvez hoje você descobriu por que você não vinha tendo paz. Talvez você descobriu hoje por que as coisas não estão dando certo na sua vida, porque você está atribulado, porque as coisas não acontecem para você, porque você não está cumprindo o seu propósito, o propósito que Deus determinou para a sua vida, e é momento de você se reconciliar. Hoje, nesta Santa Ceia que será servida a cada um de vocês, todos têm a oportunidade de ceiar com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele não exclui ninguém, ele apenas diz: avalie o seu coração. Avalie o seu coração agora, aí no seu lugar, com seus olhos fechados, avalie o seu coração. Comece a pedir perdão a Deus daquilo que você tem feito, que a palavra te revelou hoje, que tem te feito mal. Aquilo que você tem feito que não tem te trazido paz. Aquilo que você tem feito que tem te trazido prejuízo em todas as áreas da sua vida. Renuncia hoje. Pede perdão hoje. E Deus está tratando na sua vida. Deus vai fazer se cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. A partir de uma atitude de fazer o que Ele disse. Ele disse: aquele que me ama, ouve a minha palavra, ouve os meus mandamentos e cumpre na sua vida, e obedece, e segue o meu exemplo. Siga o exemplo de Jesus a partir de hoje. O próprio Jesus disse que o Espírito Santo vai te lembrar, o Espírito Santo vai te orientar, o Espírito Santo vai te mostrar as decisões que você tem que tomar no dia a dia. Não tome as suas decisões baseadas na pressão da sua família, do seu trabalho, da sua escola. Hoje criam até leis que nos pressionam a não falar o que está escrito na palavra, que nos pressionam a não servir o nosso Deus, que nos pressionam a aceitar as coisas erradas, a fazer as coisas erradas. Mas o Espírito Santo está aí para te aconselhar, para te dar inteligência, para te dar entendimento. Nós não vamos seguir palavras de homens, nós não vamos seguir palavras de pessoas que só se preocupam em fazer coisas erradas, só se preocupam com o pecado, só se preocupam de ensinar coisas más. Nós vamos seguir a voz de Deus. A santa palavra de Deus, a palavra do nosso Deus, que por milhares de anos está aqui, é testada, aprovada e se realiza na nossa vida. Faça propósito com Deus hoje. Faça propósito de seguir a palavra de Deus. Você vai receber a Santa Ceia agora no seu lugar. Você vai receber o pão, você vai receber o suco de uva. Este pão que representa o corpo de Jesus Cristo. Naquele dia, nesta passagem que nós lemos, João capítulo 14, ele dizia: este é o meu corpo
que eu dou por vós, representado nesta partícula de pão. Este é o meu sangue que eu ofereço a vocês, representado nesta taça de vinho, neste suco de uva. Louvado seja Deus. Assim que você receber, segure em suas mãos, feche seus olhos para que nós possamos orar. Enquanto isso, vá firmando o propósito com Deus. Deus está te mostrando o caminho. Hoje Deus está te dando direção. O que você deve fazer na sua casa, com a sua família, nos seus negócios. A gente vê que em todas as coisas a palavra busca nos instruir. Em todas as coisas a palavra nos traz direção e luz para aquilo que devemos fazer. Creia nisso. Creia nisso. Receba o que Deus está ministrando na sua vida. Receba o que Deus está trazendo ao seu coração. Levante agora a partícula de pão. Pode ficar de pé no seu lugar. Levanta também o suco da uva, para que nós possamos consagrar agora, juntamente com a pastora Vânia. Senhor Jesus, nós consagramos este pão, que é o símbolo do corpo de Cristo que morreu em favor dos nossos pecados. O corpo que representa, ó Pai querido, aquele que foi morto, aquele que nos une, aquele que nos faz igreja. O Senhor é a cabeça e nós somos o corpo. E hoje nós temos comunhão com Cristo, porque nós estamos aqui compartilhando desta ceia. E o Senhor, ó Pai, nos traz paz, porque nós temos comunhão com Cristo. Que o Consolador, que o Conselheiro se faça presente e esteja, ó Deus querido, agindo na vida de cada um. E ao compartilhar, ao ter comunhão contigo, cada coração tenha paz. Nós consagramos também este cálice, que é o sangue vertido na cruz, que purifica os nossos corações. Aonde existe um pecado, aonde existe um erro, aonde existe uma falha, que o Senhor venha limpar, purificar e transformar. Que, ó Deus, neste dia, haja arrependimento, haja conserto, haja perdão. Conselheiro, traz luz aos erros, traz luz, ó Pai querido, às falhas, que não venha ficar nada encoberto neste momento. Que o Senhor, ó Pai querido, possa trazer a lembrança, todos os nossos pecados, todos os nossos erros e falhas, que os nossos corações sejam limpos, que as nossas vestes sejam brancas, ó Pai, através do sangue de Jesus. Senhor, eu consagro este pão, eu consagro este suco da uva, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Pode comer do pão e pode beber do suco, e na sequência você pode ter um tempo de comunhão, de agradecimento a Deus aí. Se você pode se ajoelhar, eu peço para o Ministério de Louvor vir ao altar assim que eles tomarem a Santa Ceia.